Os dois últimos episódios trouxeram versões diferentes do Loki, um lixão no multiverso e um vilão que apareceu completamente do nada. Mas pra mim, a verdadeira pergunta é: o que a série nos ensinou em termos de natureza humana? Fica aí pra gente conversar sobre isso. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e chegamos ao final da série do Loki, né? Eu não fiz um vídeo só pro episódio 5 porque eu realmente não consegui fazer em tempo hábil. Então eu vou tentar aqui falar sobre os dois últimos episódios, mas aproveitar isso para fazer um apanhado geral, né, da série como um todo, agora que ela já acabou, ou mais ou menos acabou, né, por assim dizer. Mas se você está no meu canal pela primeira vez, dois recados importantes. O primeiro é que essas análises que eu faço, elas não são resenhas. Eu não vou ficar passando passo a passo do que aconteceu na história e também não vou ficar catando easter egg, dando teoria e falando o que eu acho que vai acontecer no futuro. O que eu faço é pegar os temas que eu identifico na história e comentar a respeito. Mas como eu vou ter que comentar elementos da trama para fazer certas comparações, vai ter spoilers, com certeza. O segundo recado é para você se inscrever no canal, que além de vídeos de análises como esse, eu também faço vídeos de curiosidades e vídeos sobre produção de quadrinhos e narrativa. Então se inscreve aí. E se gostar desse vídeo, já deixa o seu like para me dar uma força. Os dois últimos episódios viram o Loki e a Loki, né, ou a Sylvie, encontrando uma espécie de limbo, que é praticamente um lixão para onde todas as realidades variantes que são podadas acabam indo. Porque, apesar de ser um universo fantasioso, eles se lembram da lei de conservação da massa que estabelece que nada pode ser destruído ou criado, apenas transformado. Nesse limbo nós tivemos várias diversas outras versões do Loki, cada um com o seu estilo e personalidade diferente, né? E um deles, o mais velho, acaba ajudando o casal a sair de lá e a conseguir encontrar o responsável por tudo que a gente viu na série, né? Quem criou a AVT, quem estabeleceu essa ideia de linha do tempo sagrada e por aí vai. Nos outros vídeos eu comentei sobre diversos temas que a série tratou, mas todos eles giravam em torno do tema principal, que era a identidade, né? Ou em outras palavras, da pergunta: quem sou eu e como vim a ser assim? Essa pergunta, claro, foi abraçada por todo tipo de filósofo desde sempre e ao longo dos milênios, né? Cada um deles tentou responder de uma forma definitiva essa questão, cada um do seu jeito. Mas tem em particular um pensador que eu acho que casa muito com o que a série tentou dizer, que é o Jean-Paul Sartre. Sartre é o que chamam de filósofo existencialista, porque ele se focou em investigar o indivíduo em termos da sua experiência de vida, por assim dizer. Para você entender por que Sartre é relevante para falar sobre o Loki, eu tenho que explicar um pouco sobre as ideias dele, tá? Mas fica tranquilo, calma, não sai ainda do vídeo. Eu não vou, ou pelo menos vou tentar não transformar esse vídeo numa aula de filosofia, tá? Eu vou só dar o contexto que precisa ser dado para poder fazer as comparações. A ideia mais básica do existencialismo do Sartre era que nós, como seres humanos, não nascemos prontos. A gente não nasce com uma essência, por assim dizer. Em outras palavras, primeiro nós existimos e depois nós nos tornamos. Ou, como ele dizia, a existência vem antes da essência. E esse é um plot twist total nas ideias de diversos filósofos bastante conhecidos e de noções religiosas bem estabelecidas na sociedade, né? Porque antes disso, e até hoje, né, em muitos casos, a aposta mais comum era que os seres humanos nasciam com algumas coisas pré-estabelecidas, né? Para os cristãos, e entre eles a gente inclui também o filósofo René Descartes, existe algo que é a origem não só da nossa existência, mas dos nossos valores. A essência, nesse caso, vem antes da existência. E o mesmo valia para filósofos como Platão.
Tá, mas qual a diferença? Grande coisa, o que muda entre uma coisa e outra? Bom, na verdade, tudo. A comparação que Sartre que ele fazia, né, era como um objeto, ele comparava com um objeto criado pelo homem, né? Esses objetos, eles são criados para ter uma função, então a essência, a função deles é anterior à sua criação, né, à sua existência. Mas, para ele, o ser humano não é assim, né? A gente não é criado por ninguém, a gente surge no mundo e só a nossa vivência no mundo, as nossas experiências é que vai construindo quem a gente realmente é. Durante toda a série, Locke é confrontado com essa dúvida existencial. Será que eu sou fadado a ser um Locke ou posso ser algo diferente? Será que eu preciso estar preso a uma série de pré-requisitos e nunca vou poder fugir deles? Eu estou destinado a ser sempre o deus da trapaça que engana todo mundo, tenta governar todos e acaba fracassando no final? Ou pior, eu estou destinado a ser um coadjuvante ou um vilão que serve e que está ali só para servir a outros personagens para eles atingirem o seu maior potencial. A AVT tenta contar a história dos cristãos e dos filósofos como Platão e Descartes, a narrativa de que há uma essência prévia, que você é o que foi construído para ser. Você é um objeto do universo que tem uma função e se desviar dessa função é uma anomalia que deve ser erradicada. Não é à toa que a AVT emula o pensamento religioso, chamando a linha do tempo que eles construíram de linha do tempo sagrada. E a organização deles emula repartições públicas em instituições com uma certa vibe totalitária. Porque uma essência pronta antes da existência significa que não há espaço para se tornar outra coisa a não ser aquilo que você foi programado para ser. Você é praticamente, em outras palavras, um robô. O que é curioso porque logo no primeiro episódio nós vemos que a AVT tem uma máquina para determinar se a variante é ou não um robô. Por que isso seria relevante? A resposta talvez esteja justamente no fato de que a AVT queria que a gente pensasse que o ser humano é algo que ele não é, né? Ou seja, algo programado. Mas eles saberem que um ser humano é realmente um humano vai garantir que eles entendam que existe o perigo desse ser humano se desviar do seu caminho, né? Ou seja, de ser imprevisível. E durante toda a série, a ideia de imprevisibilidade é vista como o maior dos males pela AVT, né? Pois a imprevisibilidade gera o caos e é o caos que a AVT alega que combate. Eu não vou entrar no mérito da questão de se a série foi bem sucedida em mostrar isso, tá? Essa é outra questão que valeria para uma resenha. Mas lá no episódio 4 a gente descobre que são justamente os criadores de tudo, né? Os Guardiões do Tempo, que se revelam robôs, né? Meras marionetes criadas com a função de parecerem os sábios criadores de tudo. Criadas por, descobrimos depois mais pro final, um deus, né, bastante humano, né, que acredita que a sua função, que o seu destino é manter a ordem da realidade numa única e exclusiva linha sagrada de tempo. Mas a ideia de que nem as variantes, nem as novas realidades que elas geram podem ser realmente destruídas, apenas deslocadas para um outro lugar, nos dá um forte argumento de que, pelo menos na série do Locke, Sartre estava certo. Não há uma essência que vem antes da existência. Primeiro surgimos, depois nos tornamos. E isso fica muito claro nas diversas variantes do Locke que a gente encontra ao longo da série, né? Apesar de terem diversas semelhanças, Locke e Sylvie são completamente diferentes, assim como o Locke mais velho, o Locke criança, o Locke jacaré, o Locke com o martelo e assim por diante. Além disso, algumas dessas versões são também estágios diferentes na vida do próprio Locke, né? O que reforça também outra ideia, a de que nunca estamos realmente prontos. Nós somos sempre um trabalho em progresso, independente da idade em que a gente está. As ideias do Sartre, principalmente, né, especialmente essa da existência ser anterior à essência, se desenrola numa perspectiva interessante sobre a noção de liberdade, que é outro tema que foi bastante trabalhado na série. Como o ser humano constrói a si mesmo, né, a partir das suas próprias experiências, ele é livre, né? A consequência disso é que ele é livre em um nível muito maior do que a gente pode imaginar. Ele é livre num nível completo,
Porque uma vez que você não tem uma essência que o procede, não tem nenhum destino a ser cumprido, não tem nenhuma função que algum ser superior lhe atribuiu, você está livre para fazer qualquer coisa e para ser o que quiser. É essa história que as variantes do Locke nos contam. Que Locke é totalmente livre para ser qualquer coisa, em qualquer fase da vida, em qualquer circunstância e dentro de qualquer realidade. É a liberdade em sua expressão mais pura, porque não tem amarras. Não precisa se prender a uma ideia pré-definida de como a gente tem que ser, nem nos engessa num caminho rumo a algum futuro que a gente pensa ou que merece ou que estamos condenados a chegar lá. Uma das coisas que as várias versões do Locke compartilham é o medo de que estão condenados, a serem Locks, a cometer sempre os mesmos erros, a como enganar as pessoas que confiam neles ou fracassar sempre que tentam conquistar algo. E a Sylvie e o Locke, ao dominar a criatura Alaya e serem os primeiros humanos a encontrar o responsável por tudo isso, aquele que permanece, que respondem essa pergunta de forma definitiva. Locks não são o que dizem para eles que eles devem ser, nem o que eles acreditam que são, nem mesmo o que eles acreditam que merecem ser. Locks são o que os Locks quiserem ser. Por que tanta gente é atraída pela ideia de que elas estão destinadas a alguma coisa? De que elas possuem alguma função, de que elas são parte de alguma coisa importante no universo? Porque a ideia de liberdade total tem como consequência um outro conceito bastante forte na filosofia do Sartre. A ideia de que a liberdade não é necessariamente algo bom. Ou, nas próprias palavras do filósofo, nós estamos condenados a ser livres. Por que condenados a ser livres? Porque no momento em que admitimos que não existe nada por trás das nossas decisões, que não existe nenhuma influência, nenhuma essência, nenhum caminho, a gente não pode apontar nenhuma outra coisa como responsável pelos nossos atos a não ser nós mesmos. A nossa liberdade implica necessariamente a responsabilidade total e irrestrita por aquilo que a gente faz. E essa é uma noção interessantíssima em Sartre, porque hoje em dia é muito comum ver as pessoas pensarem na liberdade como uma noção de poder fazer o que quiser, de ter o direito de não ser impedido de fazer nada. Mas para ele, liberdade total sem responsabilidade não existe. Se você se isentar da responsabilidade, você estará agindo de má fé, porque uma coisa não existe sem a outra. O fato de você não querer ser responsabilizado não significa que você não é responsável. E essa relação entre liberdade e responsabilidade é crucial para a gente entender o que acontece no último episódio da série. Quando a Sylvie e o Locke encontram, ou aquele que permanece, ou para quem lê quadrinhos, sabe que é o Ken, eles descobrem que quem está por trás de tudo é alguém que alega ter visto a liberdade total causar a destruição geral. E a única coisa que ele viu que era possível fazer foi privar as pessoas, privar a realidade, inclusive, da sua própria liberdade. Fingir que existe um único caminho, mentir que a essência vem antes da existência para garantir a ordem no universo. Para o Kang, a gente não está só condenado a ser livre, mas a liberdade nos condena fatalmente ao caos. Mas tanto Sylvie quanto Locke são a prova viva de que esse conceito não necessariamente se aplica, ou pelo menos não é uma certeza. Porque no caos que foi duas variantes se encontrarem, disso surgiu outra coisa que não é destruição. Surgiu amor. Embora eu ainda acho super esquisita essa ideia do Locke se apaixonar por ele mesmo. Sim, eu entendo a metáfora tornada literal, vocês não precisam me explicar. Ainda assim, eu acho esquisito. Então, quando o Kang evita o caos, nos privando da nossa liberdade, ele também está nos privando das possibilidades no caso, inclusive a possibilidade de algo muito melhor acontecer. Liberdade não precisa ser uma sentença definitiva no sentido que nós com certeza vamos tomar decisões ruins. Essa é apenas uma das muitas possibilidades. E de uma certa maneira, ambas as possibilidades acontecem. Enquanto o Locke decide que é arriscado demais apostar contra o Kang, contra o que ele está dizendo,
a Sylvie acredita que vale a pena pagar para ver e ser de fato livre. Quais vão ser as consequências de ambas as decisões, a gente ainda não sabe dizer porque a temporada terminou, mas a história não. Então a gente ficou com essa questão em aberto. Mas a questão principal do Loki, né, da série, foi respondida. Não existe isso de Lokis terem que ser qualquer coisa, a não ser quem eles quiserem. Até uma pessoa boa. O próprio Mobius chegou a dizer isso na cara do Loki num dos episódios da série. E eu acho que isso também pode servir como uma grande lição para a vida. Pensar que estamos destinados a algo, que nascemos com algum tipo de função ou de destino para exercer no mundo, pode acabar nos cegando para o fato de que, a cada dia, nós somos pessoas diferentes. A cada minuto nós tomamos decisões que mudam completamente o rumo da nossa vida. O nosso futuro não é engessado e não está escrito em pedra. E por último, entender que primeiro nós nascemos para só depois a gente se tornar alguma coisa, faz com que a gente seja realmente livre. Livre de tudo, menos da responsabilidade que vem com a nossa liberdade. Bom, pessoal, por hoje era isso. Antes de eu ir, eu quero dar uma moral pro Fábio Catena, que foi quem fez a introdução desse vídeo, né? Então eu quero agradecer ao Catena por ter feito essa introdução, que ficou bem legal. Muitos que me acompanham aqui, né, que acompanham o meu canal, vêm lá do MDM, né, do Melhores do Mundo, então já devem conhecer ele. Mas se você ainda não segue o Catena nas redes sociais, deveria, porque vale a pena. Eu vou deixar alguns links aqui das redes sociais dele na descrição para vocês seguirem eles caso já não façam isso, tá? E essa foi meio que uma análise do final e meio que uma análise da série de uma forma geral, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Sobre minhas impressões da série como um todo, eu achei que ela variou bastante em qualidade e o final foi meio anticlimático para mim, para ser bem honesto. Mas eu ainda acho que é uma série cujos temas valem a assistida. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Não gostaram? Comentem aí. Até a próxima! As ideias do Sartre, principalmente, né, especialmente essa da essência ser anterior à essência,